Graça e paz, amados, mais uma vez estamos aqui para gravarmos mais um pouco sobre o assunto escatologia, na perspectiva pós-tribulacionista. Estamos na sequência de vídeos, tive que dar uma paradinha esses dias por questões de espaço no meu celular, mas consegui liberar algum espaço aqui, vamos ver se vai dar certo. Também ontem eu gravei um pequeno vídeo, e a questão do som ficou muito baixo. Vamos ver se vai dar para melhorar nesse de hoje. Antes de nós falarmos o assunto que será aqui tratado, que é a importância da santidade, eu gostaria de fazer uma observação aqui. Às vezes eu tenho recebido reclamações falando que os meus vídeos têm sido muito longos, então as pessoas acabam não assistindo os vídeos, para eu fazer vídeos mais curtos. E interessante que eu fiz um vídeo ontem de 15 minutos, e falaram que os vídeos de 15 minutos também são vídeos longos. Na verdade, nós estamos numa geração complicada, né? As pessoas já não querem mais ler, já têm dificuldade para leitura, e agora também estão com dificuldade de parar em frente a uma rede de comunicação, uma hora, talvez ali, ou menos, ou pouco mais de uma hora também, para assistir um estudo ou um debate que possa trazer alguma edificação. As pessoas têm essa dificuldade hoje com relação a tempo, mas muitas das vezes as pessoas ficam 2 horas, 3 horas num jogo, né? E às vezes também diante de um filme, de uma série, as pessoas ficam lá 2 horas. A questão é o que é prioridade. Essa que é a grande dificuldade hoje, definir o que é prioridade. As pessoas hoje estão deixando para o segundo plano, como algo de segundo interesse, a questão que é a mais importante, que é a questão da alma, né, que é a questão espiritual. Mas feita essa observação aqui, nós vamos seguir com nossos vídeos no tempo determinado. Por exemplo, eu estou gravando aqui sobre o arrebatamento pós-tribulacionista, né? E aqui baseado nesse livro. Então, quer dizer, as pessoas que têm dificuldade de ler, eu estou aqui transmitindo uma mensagem, né, que está focada no livro aqui, para que alguém possa ter acesso assistindo o vídeo que nós estamos gravando. Então, tenha um pouquinho de paciência, tenha um pouquinho também a mais, esforça um pouquinho a mais, tenha um pouquinho a mais de interesse para as coisas do reino de Deus, e Deus vai te abençoar, em nome de Jesus. Então vamos lá, feita essa observação, vamos lá, a questão da importância da santidade. E antes de nós entrarmos no texto propriamente dito aqui, que será a nossa reflexão, devemos começar aqui pensando assim: será que a ideia da pregação do arrebatamento pós-tribulacionista, de certa forma, não desanima os cristãos com relação à importância e à busca pela santidade? Será que uma pregação falando que Jesus pode voltar a qualquer momento, agora, a pregação pré-tribulacionista, do arrebatamento secreto, será que essa pregação ela não instiga mais as pessoas a uma busca pela santidade? Bom, do ponto de vista prático, nós vamos observar que não faz diferença alguma. As pessoas estão aí ouvindo mensagens e mensagens a respeito da volta de Jesus, do arrebatamento pré-tribulacionista, e as pessoas continuam com as suas vidas do mesmo jeito, muitas das vezes, quase na maioria das vezes, sem se preocupar com a questão da santidade. Ora, a questão da santidade é uma questão importante na vida cristã, independente se a gente crê ou não no arrebatamento pré ou pós-tribulacional. Na verdade, nós temos que pensar que nós vamos encontrar com Cristo a qualquer momento, nós podemos morrer a qualquer hora e vamos ter que estar prontos para encontrar com Cristo. E eu gostaria então de começar aqui essa reflexão no texto em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Daí a importância de nós falarmos sobre a santidade. O contexto em que essa frase foi dita aqui é para uma igreja que estava vivendo um período de risco de uma apostasia. As pessoas estavam num contexto em que alguns estavam sendo influenciados pelos judaizantes. Você tinha lá também as pressões da perseguição. Então
alguns estavam balançando na fé, alguns retornando para a prática da lei e com isso anulando a graça, outros correndo sério risco com relação a isso. Então a carta aos Hebreus ela está escrita justamente nessa perspectiva de advertir aquela igreja daquela localidade com relação ao risco que eles estavam correndo de uma apostasia. E daí a importância de que o autor vai falar com relação a essa questão da santidade, seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 a 2, nós encontramos assim, eu vou ler a versão NVI. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bom, a ausência da santificação, ou pelo menos a ausência da busca pela santidade, ela pode revelar pelo menos dois problemas. Que uma delas é a questão do cristão não ter sido alcançado de fato pela obra salvadora de Cristo, ou seja, o cristão não ter experimentado um novo nascimento, uma genuína salvação, porque aquele que é alcançado pela graça salvadora de Cristo, ele experimenta o novo nascimento. Segundo o apóstolo Pedro, nós somos chamados e nós somos separados, escolhidos por Deus pela obra santificadora do Espírito Santo. Então, a santificação ela começa exatamente no momento em que nós somos alcançados pela graça de Deus, rendidos aos pés do Senhor Jesus como pecadores arrependidos, nascemos de novo e com isso nós somos separados para servir a Deus, nós somos santificados. A ideia da santificação tem ideia de separação, de consagração. Então, todo cristão nascido de novo já nasce com essa marca da separação para Deus, da consagração para Deus. Então esse pode ser um problema, né? Que talvez a pessoa que não está buscando e não está preocupando com a santidade não tenha experimentado de fato um novo nascimento. A outra questão relacionada ao relaxamento da vida espiritual, ou seja, às vezes é um relaxamento, a pessoa às vezes nasceu de novo, é um salvo em Cristo Jesus, mas ele está levando uma vida relaxada espiritualmente, uma vida de negligência espiritual, e isso é um risco. E é exatamente para esses que nós vamos aqui trazer essa mensagem da importância da santidade, para que o cristão seja impactado para essa necessidade de santificar a sua vida, sem a santificação, nós não vamos ver a Deus. É assim que a palavra do Senhor nos apresenta a questão da santidade. Então, levar uma vida com negligência à santidade é caminharmos num risco de nós cairmos numa sedução para uma apostasia. E se nós cairmos numa apostasia, não há retorno para aqueles que se apostatam da fé em Cristo Jesus. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 9 e 10, usando a versão King James atualizada, nós encontramos: vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Aqui está falando de que aquele que de fato retém em si
o Espírito de Cristo, esse está morto para as coisas dessa vida e está vivendo uma novidade de vida, né? Está vivendo aqui num espírito por causa da justiça de Deus. A ausência de santidade, na verdade, prefigura na falta de azeite que nós encontramos na parábola das 10 virgens. O que nós encontramos ali naquela parábola são 5 virgens prudentes e 5 virgens imprudentes. E quais são as imprudentes ou as nécias? São aquelas que negligenciaram a importância do azeite, a importância de uma vida preparada para o encontro com Deus, para o encontro com Cristo, quando Ele chamar. E essa negligência com relação ao azeite pode prefigurar também uma negligência com relação à busca pela santidade. Essas virgens loucas ou imprudentes, elas ficaram de fora. Então nós não podemos nos iludir com a teologia enganosa que ensina que uma oportunidade após o arrebatamento, ou seja, o arrebatamento acontece, você não subiu, mas você terá uma nova oportunidade de subir após o arrebatamento. Não. Aqui na parábola das 10 virgens, quem ficou encontrou uma porta fechada, não encontrou uma segunda chance. Então essa é uma teologia enganosa, que em vez de levar as pessoas à busca pela santidade, leva as pessoas, muitas das vezes, a um relaxamento espiritual. Na verdade, não há uma passagem bíblica que mostre uma oportunidade de salvação após o arrebatamento para aqueles que ficarem. Efésios capítulo 5, versículos 2 ao 6, nós encontramos a seguinte expressão: andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício com aroma suave. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso portai-vos com ações de graça. Portanto, podeis estar bem certo disso: nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. A palavra de Deus é clara: aquele que é cristão deve buscar uma vida pautada à luz da palavra de Deus e evitar esses tipos de práticas imorais que são próprio daqueles que não têm uma experiência de salvação, que ainda estão sob o domínio das trevas do pecado. O que vemos atualmente são igrejas mais voltadas para o movimento de interesse, voltado para a prosperidade financeira, envoltos em emoções, busca por experiências sobrenaturais e pouco envolvimento com a palavra de Deus. E a consequência é o relaxamento com a espiritualidade. Essa é a realidade da igreja brasileira. As pessoas estão sendo motivadas a busca pela emoção, por uma experiência sobrenatural, por revelações, por profecias, que muitas das vezes sequer têm origem em Deus. São as chamadas profetadas. Mas as pessoas estão indo atrás disso. Enquanto isso, a palavra de Deus está sendo negligenciada em muitas igrejas, em muitos púlpitos, e com isso o resultado não poderia ser diferente.
a vida distante daquilo que é o propósito de Deus, a santificação. Os muitos escândalos no meio cristão demonstram o quanto isso que eu tenho falado aqui é verdade. Todavia, os muitos escândalos não são motivos para alguém abandonar a congregação, como fazem alguns. Em meio aos 12 apóstolos, houve um que causou o maior escândalo. Judas se perdeu, mas a comunidade permaneceu unida em Cristo. Está na hora de muitos cristãos se despertarem a uma vida de santidade. Essa é a proposta, despertar a igreja para uma vida de santidade. Efésios 5, versículo 14 e versículo 15 diz assim: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Caminhando em sabedoria, portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria. Então aqui eu encerro esse pequeno vídeo falando sobre a importância da santidade. Vamos despertar, vamos buscar ao Senhor, vamos deixar com que a palavra de Deus governe a nossa vida, brilhe na nossa mente, brilhe no nosso interior e transforme o nosso viver a cada dia, nos fazendo parecer um pouco mais com Cristo. É isso que é a proposta da vida cristã. Que Deus assim nos abençoe para que esse desejo de santidade seja despertado em nós verdadeiramente, para que possamos dar testemunho de vida cristã nascida em Cristo Jesus, nascido de novo, uma nova criação em Cristo Jesus, onde podemos afirmar com certeza: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.